Matemática Enem, vamos para cima, pessoal. Vamos começar com matemática básica e eu vou trazer aqui, primeiramente, a teoria, tudo bem? Eu trago a teoria e depois a gente vai voltar para os exercícios. Vamos falar de unidades e medida rapidamente. Estamos falando aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Lembrando que o metro é sempre utilizado como referência, galera. Um metro é a nossa referência. Um metro, quando a gente vai transformar para decímetro, um metro para decímetro é 0,1. Um quilômetro, um km é igual a 1000 metros. Tudo bem? 1 km é igual a 1000 metros. Nós sabemos também que 1 centímetro é igual a 0,01 metros. Essa abordagem aqui é tudo referente ao metro. Por exemplo, 1 km é igual a 1000 metros. 1 hectômetro é igual a 100 metros. 1 decâmetro é igual a 10 metros. 1 metro é igual a 1 metro. 1 decímetro é igual a 0,1 de metro. 1 centímetro é igual a 0,01 de metro. E 1 milímetro é igual a 0,001 de metro. Tranquilo? Galera, atenção à unidade porque ela vai cair na sua prova. Às vezes você olha e fala, é muito fácil. Sim, é muito fácil. Mas se você marcar bobeira, você vai perder essa questão. Vai cair, estou afirmando, vai cair isso aqui na sua prova. Tome cuidado quando ele falar de metro ao quadrado. Se ele fala de metro ao quadrado, nós temos aqui, vai ficar o produto desses 1000, tá bom? Mais 100, mais 10, 1, 0,1. Por que o produto? Atenção, pessoal, atenção agora. Olha o que eu estou trazendo para vocês. Metro vezes metro é igual a quem? Metro ao quadrado, tudo bem? Estou revisando esse conceito porque é importante que você entenda. Metro ao quadrado. Se eu tenho uma unidade, por exemplo, vamos pegar aqui centímetros. Centímetro vezes centímetros vai dar o quanto? Centímetro ao quadrado. Porém, eu quero passar 1 centímetro ao quadrado para 1 metro ao quadrado. Como que fica? 1 centímetro ao quadrado é igual a centímetro vezes centímetro. Mas nós sabemos que 1 centímetro é igual a 0,01 metros. Então vai ficar assim. 1 centímetro ao quadrado é igual a 0,01 vezes 0,01. Olha, isso está nos apresentando quem? 0,01 ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Tá entendido isso? É preciso entender esse tópico, porque isso aqui é questão certa do Enem, tá bom? Vamos para a próxima unidade. Outras relações importantes são essas aqui. Anotem isso porque tem uma questão do Enem e eu vou tentar mostrar agora que questão é essa. Olha aqui. Tem de aluno que chegou pra gente e disse assim, erramos essa questão, mas nós falamos que isso ia cair. Nós avisamos que isso ia cair, mas pessoas chegaram, não deram tanta importância. Então preste atenção, porque vai cair de novo e você não pode errar. Unidades, 1 tonelada é igual a 1000 quilogramas. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. 1 grama é igual a 1000 miligramas. Estão aqui as unidades fundamentais. Vocês têm que saber isso aqui. Para acrescentar valor a isso, nós não podemos deixar de apresentar que 1 litro é igual a 1000 mililitros, que é igual a 1 decímetro cúbico. Isso aqui, anotem, porque química é apaixonado por isso. Você que vai fazer química quando estudar a parte lá que a professora vai trazer, principalmente na parte que analisa volumes, química é apaixonado por isso. E 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico de volume. Observe que nós estamos falando aqui de cubo e isso representa alguma grandeza volumétrica. Por exemplo, a todos vocês que aí estão, não é para ficar com fome. Observe, isso aqui é um cilindro, tá? Observe que o professor já comeu. Isso aqui é um cilindro. Qual é a grandeza e qual é a unidade disso aqui? Cúbico. Porque isso aqui são 3
dimensões. Nós vamos falar de geometria espacial daqui a pouquinho para vocês. Vamos dar continuidade e agora a gente já vai trazer as principais figuras geométricas da geometria plana. São essas figuras que você tem que ir. Se um lado é igual ao outro lado, significa que nós estamos falando de lados iguais e o quadrado tem essa propriedade de os lados serem iguais, logo a sua área é o produto dos lados. A mesma coisa a gente faz para o retângulo, porque quando a gente chega no retângulo, a gente encontra a única diferença que um lado é maior que o outro. Porém, a sua área tem a mesma característica, o produto dos lados. O produto dos lados me apresenta uma grandeza quadrática. E aí a gente pode vir, por exemplo, para o trapézio, paralelograma também, que nos apresenta o produto não dos lados, mas do lado maior vezes a altura dele. O mesmo para o trapézio. Quando a gente vai para o trapézio, a coisa fica um pouquinho mais complicada, mas nada que venha te assustar, porque quando a coisa é inclinada, atenção, quando o meu quadrado ou o meu retângulo recebe uma inclinação, eu vou multiplicar a minha base, o maior lado, vezes a altura. E quando ele pega inclinado e o outro lado inclina, eu tenho agora uma relação de duas bases. Para que isso ocorra, eu tenho que somar a base maior com a base menor multiplicado pela altura e dividir por 2. Eu olho para a diagonal maior e para a diagonal menor. Faço sempre o quê? O produto e divido por 2. Observe que nós estamos falando, você que está querendo um macete, que quando a gente fala de área, tem que existir o produto. Porque é somente o produto, nós já apresentamos essa aula, é somente o produto que me apresenta m vezes m. M ao quadrado. Agora, m mais m, isso aqui é de metros, tá, pessoal? Dá 2m. Olha a diferença, isso aqui é ao quadrado, isso é plano, isso aqui não, isso aqui é linear, tá bom? Então, se você quer saber, se você quer gravar, a melhor forma é você entender. No nosso treinamento, a gente apresenta isso para vocês logo no início, como desenvolver a equação através da unidade. E vamos lá, estamos falando da circunferência ou do círculo, a área é πr ao quadrado. Observe de novo que aparece o termo ao quadrado, pois estamos falando justamente de figuras planas. E aí a gente começa agora a chegar nos triângulos. A relação do nosso triângulo com lados iguais e um triângulo com lados diferentes. Quando a gente pega um triângulo com lados diferentes, porém com uma base grande, é isso que você tem que saber, que eu tenho aqui um triângulo onde a base é muito grande e os outros dois lados são diferentes. Como é que eu calculo a área desse cara? A área desse cara é fácil. É a base, é o maior lado, vezes a altura, dividido por 2. Observe novamente que nós estamos sempre multiplicando base maior lado por altura. Agora, quando a gente chega em um triângulo que os lados são iguais, só que agora, o que temos aqui? Lados iguais. E se os lados são iguais, vai aparecer, não dá tempo de deduzir aqui, um raiz de 3 sobre 4. Mas o que é importante? O que é importante é que você sabe que existe um L ao quadrado. Sempre vai ter que existir, quando as coisas são iguais, observe. Olha aqui você que pediu um macete. Quando as coisas são iguais, ele pega o lado e é elevado ao quadrado. Isso aqui é um quadrado, tudo bem? Olha o 2 aí, lembrando que isso aqui é um quadrado. Se os lados são iguais, vai ter que ter esse um lado ao quadrado. No triângulo não é diferente. Olha o L ao quadrado aparecendo aqui, porque os lados são iguais. Porém, ele é um triângulo e não é um quadrado. Se ele é um triângulo, vai ficar raiz de 3 sobre 4. Não dá tempo de deduzir isso aqui para vocês hoje. A altura do triângulo é representada por L, raiz de 3 sobre 2. Uma pergunta que eu quero trazer para vocês é que às vezes lá no Enem, ele pode te apresentar uma figura como essa. O que essa figura está dizendo? É uma figura que, de cara, eu não a conheço muito bem. Eu olho assim para ela e falo, essa figura é nova. Eu vou apresentar aqui para vocês como que aparece essa figura. Olha que interessante. Olha a figura aí. Tá, tudo bem que isso aqui é uma coisa volumétrica, mas eu estou pedindo para você olhar para a área, certo? O professor já comeu isso aqui? Claro que já comeu. Então, olha só, você tem aqui essa figura e você quer saber a área dessa figura. O que você pode fazer aqui? Nesses casos, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, deixa eu ver se isso aqui dá certo.
Maravilha. Eu tenho quantos triângulos aí? Você consegue contar comigo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Observe agora com muito amor no seu coração, porque você é apaixonado por matemática, matemática é a sua vida. Você tem aqui, ó, esse triângulo, ele tem L, L e L. Então, qual é a área desse hexágono, que são 6 lados? É 6 vezes a área do triângulo que nós apresentamos anteriormente. Tá aqui. E qual é a área do triângulo? É essa aqui, olha. A área é igual a L ao quadrado. Lembra? L, L, L. Se a área, o L ao quadrado tem que aparecer, porque os lados são iguais. Raiz de 3 sobre 4 vezes 6. Nós vamos resolver questões do Enem, questões que apareceram. Alguns alunos perderam essas questões, mas vocês não vão perder de novo, beleza? E agora chegou a tão amada e temida geometria espacial. Eu tenho um cubo que muito me parece se eu olhar o cubo de cima, você vai ver que o cubo ele tem os lados iguais, tanto para profundidade, largura e altura. Sendo assim, o volume do meu cubo é o produto dessas grandezas. Atenção, pessoal! Figuras geométricas que não têm ponta, anotem isso aí agora. Figuras geométricas que não têm ponta, o volume é o produto dos seus lados. O que eu quero dizer, de um desse lado, um desse lado, um desse lado. Ou seja, é o produto da largura vezes a altura vezes a profundidade. Olha aqui o cubo, olha aqui o paralelepípedo. Ou quando a gente vai para um cilindro, foi o que eu apresentei aqui. Isso aqui é um cilindro. Você consegue ver? O que é interessante? Qual é a área da base do meu cilindro? A área da base do meu cilindro é a área da circunferência. Então, o volume do cilindro, que já caiu no Enem, vira e mexe aparece, nós temos a área da base vezes a altura. Para uma outra figura geométrica, que foi justamente a que apresentamos aqui hoje, o volume do hexágono, esse aqui é um hexágono. Se eu quiser calcular o volume desse hexágono, como que fica? Eu calculo a área da base, que você já aprendeu, essa é a área da base, vezes a altura. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? E aí a gente parte aí para a nossa esfera. A esfera. Volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Interessante, pessoal. Se falamos de volume, vamos de novo. Atenção. Isso aqui é o quê? Metros vezes metros dá o quê? Metro ao quadrado. Se aparecer metro ao quadrado, estamos falando de figuras o quê? Plana. E se aparece, por exemplo, metro vezes metro vezes metro. Metro ao cúbico, estamos falando de espaciais, geometria espacial, certo? Espacial 3D. Tranquilo? Pessoal, nós temos agora, seria uma pirâmide com base quadrática. Então, o volume da pirâmide com base quadrada, ela é representada por 1/3. A área da base. Qual é a área da base? Se a base é quadrada, a área da base só pode ser um quadrado. Se é um quadrado, é A vezes A. É um lado vezes o outro lado. Tudo bem? Então, o volume da pirâmide com base quadrada é 1/3 da área da base vezes a altura. E quando a gente vai falar de um cone, é a mesma equação. 1/3 da área da base, que na verdade é uma circunferência, vezes a altura.